O antigo reino de Agresia deu origem ao que conhecemos como Império Bizantino. Quando pensamos nas civilizações da antiguidade, logo nos vem à mente cidades como Atenas e Esparta. Já ao mencionarmos o Império Bizantino, e como associá-lo à continuidade do Império Romano, com suas cúpulas douradas, mosaicos reluzentes e imperadores vestidos em túnicas imponentes. Apesar das transformações culturais ao longo dos séculos, essas duas civilizações estiveram profundamente entrelaçadas. No Império Bizantino, o idioma predominante era o grego, conhecido como Koine. Com a expansão muçulmana, grande parte dos territórios bizantinos foi absorvida e o Ocidente acabou por subestimar sua importância histórica. Muitos detalhes fascinantes dessa civilização acabaram esquecidos ou negligenciados. Um exemplo notável é o fato de que o cristianismo nasceu e se desenvolveu justamente nas terras que, mais tarde, formariam o Império Bizantino. Foi o imperador Constantino, o Grande, quem fundou a capital desse império em 330 DC, batizando-a de Constantinopla. Várias cidades mencionadas no Novo Testamento, como Efeso, Antioquia e Corinto, estiveram sob o domínio bizantino. Os primeiros cristãos pregaram nessas regiões, que depois se tornariam parte desse império. Até mesmo Jerusalém fez parte do Império Bizantino, integrando a província chamada Palestina Prima. Constantino ordenou a construção da Igreja do Santo Sepulcro por volta de 326 DC para marcar o local onde se acreditava estar o túmulo de Jesus Cristo. A maioria dos estudiosos concorda que o Novo Testamento foi escrito em grego, e não em latim, aramaico ou hebraico. Embora os bizantinos se considerassem romanos, sua história não pode ser compreendida sem reconhecer a forte herança grega. Afinal, Bizâncio, antes de se tornar a capital imperial, era uma cidade grega. Suas ruas, seus deuses e seus habitantes tinham raízes na Grécia, e as conquistas posteriores não apagaram essa influência, mas a incorporaram e transformaram. Porque o grego se tornou o idioma dominante no Império Bizantino? Porque o Novo Testamento foi redigido em grego? Qual a relação entre o crescimento do cristianismo e a importância desse idioma? Como a cultura grega se fundiu com a fé cristã? E verdade é que o império esteve sob o comando de dinastias gregas, como a Macedônica, entre 867 e 1056, e que Constantinopla foi saqueada por cruzados cristãos em 1204. Foram os bizantinos que preservaram o conhecimento grego, pavimentando o caminho para o renascimento. O Império Bizantino foi, na realidade, a continuação do Império Romano. Após a divisão política entre Oriente e Ocidente, o Império Bizantino surgiu como a parte oriental, também chamado de Império Romano do Oriente. Enquanto o Império Romano do Ocidente caiu no século V, a capital oriental, Bizâncio, depois Constantinopla, resistiu até 1453. Graças a essa longevidade, muitas instituições, leis e elementos da identidade romana foram mantidos. Com o tempo, porém, a cultura latina perdeu espaço para a influência grega. A filosofia, a literatura e a educação helenicas exerceram uma influência cada vez maior no Império. Por isso, o Império Bizantino pode ser visto como uma fusão, romano em sua estrutura política e jurídica, mas grego em sua essência cultural. Seus habitantes se consideravam romanos, falavam grego e compartilhavam uma tradição que unia o legado latino e helênico, mudando sua identidade. Em seu auge, o Império Bizantino abrangia territórios que hoje correspondem a partes da Itália, Grécia, Turquia, Norte da África e Oriente Médio. Um de seus períodos mais gloriosos ocorreu no século V, sob o governo de Justiniano, e o grego se consolidou como a língua principal do Império Bizantino ao longo de sua história. Foi adotado na administração, na religião, na literatura e na vida intelectual. Embora o latim fosse o idioma oficial nos primeiros séculos, nunca alcançou a mesma difusão que o grego nas províncias orientais. Em regiões como a Anatólia, o Oriente Médio e o Norte da África, o grego já era falado muito antes da formação do Império Bizantino, devido ao processo de helenização iniciado com as conquistas de Alexandre. O grande foi durante o reinado de Heraclio, entre 610 e 641, que o grego se tornou oficialmente a língua do Império, substituindo o latim nos documentos administrativos e discursos públicos. A partir de então, o latim ficou restrito a cerimonias e a alguns usos legais. A região da Anatólia, também chamada de Ásia Menor, e a grande península que forma a parte asiática da atual Turquia. Na antiguidade, essa área foi habitada por diversos povos, como hititas, frígios, lídios e persas. Em 334 AC, Alexandre o Grande iniciou sua campanha contra o Império Persa, derrotando-o em várias batalhas e conquistando a Anatólia. Sua invasão deu origem ao período helenístico, marcado pela difusão da cultura grega. Cidades gregas foram fundadas, o idioma se espalhou entre a população e costumes e crenças se misturaram. Quando Roma venceu as guerras helenísticas, a Anatólia se tornou uma de suas províncias mais prósperas e influentes,
tanto economicamente quanto culturalmente. Mesmo após a expansão romana e a transformação da República em império, a região manteve uma forte identidade helênica, preservando o grego na fala cotidiana, na literatura, na filosofia e nas artes. A Batalha de Corinto, ocorrida em 146 AC, foi um marco decisivo. As guerras helenísticas foram uma série de conflitos que eclodiram após a morte de Alexandre o Grande, quando seus generais lutaram pelo controle de seu vasto império. Esses confrontos levaram à fragmentação do território em vários reinos, até que Roma interveio. Novas guerras se seguiram, encerrando o domínio dos reinos helenísticos e consolidando o poder romano, especialmente após a Batalha de Corinto. Esse confronto fez parte da Guerra Caia, um dos últimos embates entre a República Romana e a Liga Caia, uma aliança de cidades gregas lideradas por Corinto, que buscava existir a dominação romana helenística. Embora escritos em grego koine, a língua franca do Mediterrâneo Oriental, seus textos refletiam não apenas as tradições judaicas, mas também conceitos filosóficos e retóricos gregos. O próprio termo evangelho do grego Evangelion, Boa Nova, já revelava essa fusão cultural, assim como a estrutura narrativa dos textos, que incorporava elementos da historiografia e da biografia helenísticas. Além disso, muitos dos primeiros teólogos cristãos, como Paulo de Tarso, eram judeus helenizados que utilizavam categorias do pensamento grego para explicar os ensinamentos de Jesus. Paulo, por exemplo, nascido em Tarso, uma cidade da Cilícia profundamente influenciada pela cultura grega, escreveu suas epístolas em grego e empregou conceitos como logos, palavra razão, para articular a mensagem cristã, aproximando-a do universo intelectual dos não-judeus. Essa interação entre cristianismo e helenismo não se limitou à teologia. A organização das primeiras comunidades cristãs também absorveu práticas administrativas e sociais do mundo grego-romano. As igrejas locais, por exemplo, adotaram estruturas semelhantes às das associações cívicas gregas tiazoi ou colegia, enquanto a liturgia incorporava elementos da retórica e da música helenísticas. Mesmo a arquitetura dos primeiros templos cristãos, como as basílicas, foi influenciada por modelos gregos e romanos, adaptando espaços públicos para o culto religioso. Com o tempo, essa síntese cultural se consolidou, especialmente após o Edito de Milão, em 313 DC, quando o cristianismo foi legalizado no Império Romano. A partir de então, a Igreja passou a desempenhar um papel central na preservação e transmissão do legado grego, não apenas como guardia da fé, mas também como herdeira de sua tradição intelectual. Mosteiros e escolas episcopais, por exemplo, tornaram-se centros de estudo onde obras de filósofos como Platão e Aristóteles eram copiadas e comentadas, garantindo sua sobrevivência mesmo após o declínio do Império Romano do Ocidente. No Oriente, porém, a identidade grega manteve-se viva de maneira ainda mais intensa. Com a divisão do Império em 395 DC, o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, emergiu como um estado onde a cultura helênica não apenas persistiu, mas floresceu. Embora o latim tenha sido inicialmente a língua oficial da administração, o grego logo se impôs como idioma dominante, tanto na burocracia quanto na vida cotidiana. Constantinopla, fundada sobre a antiga Bizâncio, tornou-se o coracal desse mundo greco-romano oriental, onde a herança clássica se mesclava com o cristianismo de maneira única. Nesse contexto, a educação bizantina manteve viva a tradição helenística, com ênfase no estudo dos clássicos, da retórica e da filosofia. Escolas como a de Alexandria e a Universidade de Constantinopla formavam não apenas clérigos, mas também funcionários imperiais, médicos e juristas, todos imersos na cultura grega, mesmo após a queda de Roma. Em 476 DC, o Oriente continuou a se ver como herdeiro legítimo do Império, preservando não apenas suas instituições, mas também sua identidade helênica. Assim, o período tardio do Império Romano testemunhou uma transformação profunda na relação entre gregos e romanos. De conquistados, os gregos passaram a ser parceiros culturais e, em muitos aspectos, os verdadeiros guardiões da civilização clássica. Enquanto o Ocidente mergulhava em um período de fragmentação política, o Oriente manteve-se como um farol de continuidade, onde a língua, a filosofia e as artes gregas não apenas sobreviveram, mas se reinventaram, dando origem a uma nova era de síntese entre o helenismo e o cristianismo, harmonizar o legado helênico com os princípios do cristianismo, demonstrando que a razão e a fé não apenas podiam coexistir, mas se enriqueciam mutuamente. Para Gregório, a filosofia grega não era um obstáculo à verdade revelada, mas um instrumento valioso para aprofundar a compreensão dos mistérios divinos. Ele defendia que conceitos como a imortalidade da alma, a busca pela virtude e até mesmo a ideia de um Deus único e transcendente, presentes nos diálogos de Platão e nas obras de Aristóteles,
prepararam o caminho para a mensagem cristã. Sua obra, repleta de referências à mitologia, à retórica e à ética clássicas, revelava uma profunda familiaridade com o pensamento grego, que ele reinterpretava à luz da nova fé. Um dos maiores desafios enfrentados por Gregório e outros teólogos de sua época era conciliar a linguagem abstrata e metafísica da filosofia grega com a narrativa concreta e histórica do cristianismo. Enquanto os filósofos buscavam verdades universais por meio da razão, os cristãos fundamentavam sua crença na encarnação de Cristo e nos eventos históricos descritos nas Escrituras. Gregório resolveu essa tensão ao propor que a filosofia servisse como uma espécie de preparacal para o Evangelho, uma ferramenta que purificava a mente humana e a tornava receptiva à revelação divina. Em seus escritos, ele frequentemente citava poetas como Homero e tragédias como as de Eurípides, não para endossar suas crenças pagas, mas para extrair licores morais que dialogassem com os ensinamentos de Cristo. Sua abordagem não foi isenta de críticas. Muitos cristãos mais radicais viam com desconfiança qualquer aproximação com a cultura grega, considerando-a contaminada pelo paganismo. Por outro lado, filósofos neoplatônicos, como os seguidores de Plotino, acusavam os cristãos de distorcerem os ensinamentos clássicos para adaptá-los a uma fé que, em sua visão, era dogmática e irracional. Gregório, no entanto, manteve-se firme em sua convicção de que o cristianismo não deveria rejeitar o passado, mas sim transformá-lo. Para ele, a síntese entre Atenas e Jerusalém não era uma traição, mas uma evolução natural. Assim como o Verbo divino se encarnara em um corpo humano, a verdade cristã podia se manifestar na linguagem e nos conceitos da tradição helênica. Essa visão teve um impacto duradouro na teologia bizantina. Ao longo dos séculos seguintes, a Igreja do Oriente desenvolveu uma tradição intelectual que preservou e reinterpretou o pensamento grego, integrando-o à sua doutrina. Escolas como a de Alexandria e, mais tarde, a Universidade de Constantinopla tornaram-se centros de estudo onde a filosofia aristotélica e platônica era ensinada ao lado das escrituras. Essa fusão cultural não apenas garantiu a sobrevivência do legado clássico, mas também permitiu que o cristianismo oriental desenvolvesse uma teologia sofisticada, capaz de dialogar com outras tradições religiosas e filosóficas do Mediterrâneo e do Oriente Próximo. A influência de Gregório de Nazianzo estendeu-se para a área da teologia. Sua habilidade retórica, moldada pelos cânones da oratoria grega, tornou-se um modelo para os sermões e discursos eclesiásticos. Ele foi um dos primeiros a sistematizar a ideia de que a linguagem sagrada deveria ser ao mesmo tempo acessível e elevada, combinando a clareza do grego koine com a riqueza poética dos hinos e das metáforas bíblicas. Essa abordagem influenciou diretamente a liturgia bizantina, que incorporou elementos da música, da poesia e da dramaturgia gregas, criando um culto que era tanto uma experiência espiritual quanto uma celebração artística. No campo político, a síntese entre helenismo e cristianismo também desempenhou um papel crucial. Os imperadores bizantinos, a partir de Constantino, adotaram o grego como língua oficial não apenas por conveniência prática, mas porque viam na cultura grega um elemento unificador para um império multicultural. A ideia de que Constantinopla era a nova Roma não se limitava à sua função administrativa. Ela também refletia a ambição de ser a herdeira legítima da civilização clássica, agora cristianizada. Nesse contexto, figuras como Gregório de Nazianzo foram fundamentais para legitimar essa visão, mostrando que o Império não era apenas uma continuação de Roma, mas uma nova civilização, enraizada no passado grego e iluminada pela fé cristã, nunca se recuperaria plenamente do trauma. A queda de Constantinopla em 1204 não foi apenas um desastre militar, mas um golpe profundo na identidade bizantina. A cidade, que por séculos simbolizara a continuidade do Império Romano e a grandeza da cristandade oriental, foi humilhada por aqueles que deveriam ser seus aliados. O saqueio deixou marcas físicas e psicológicas. Manuscritos gregos foram queimados ou levados para o ocidente, mosaicos milenares foram destruídos, e a população sofreu violências que ecoariam por gerações. O breve Império Latino, estabelecido pelos cruzados, foi uma tentativa forcada de impor uma ordem ocidental sobre uma civilização que, apesar de enfraquecida, resistia à assimilação. A resistência bizantina, no entanto, não se extinguiu. Em 1261, o imperador Miguel VIII Paleólogo reconquistou Constantinopla, restaurando o Império Bizantino, embora em uma versão reduzida e fragilizada. Esse período, conhecido como a Restauração Paleológica, foi marcado por um paradoxo. Enquanto o Império perdia territórios e poder militar, assistia a um último florescimento cultural. Artistas e intelectuais, cientes da iminência do fim, dedicaram-se a preservar e reinterpretar o legado grego. Pintores como Teofanes, o grego, e escritores como Gregório Palamas
sistemas revitalizaram a iconografia e a teologia ortodoxa, criando obras que sintetizavam a espiritualidade bizantina com a estética clássica. A meca otomana, porém, se tornava cada vez mais concreta. Desde o século XIV, os turcos avançavam sobre os Balcãs, e Constantinopla, outrora inexpugnável, via suas muralhas se tornarem insuficientes diante da artilharia moderna. Em 1453, após um cerco de quase 2 meses, a cidade caiu nas mãos de Mehmed II, o Conquistador. A queda de Constantinopla não foi apenas o fim de um império, foi o encerramento simbólico da Idade Média e o início de uma nova era. O último imperador, Constantino XI, morreu defendendo as muralhas, e a Basílica de Santa Sofia, por quase 1000 anos o coracal da cristandade oriental, foi convertida em mesquita. O legado de Bizâncio, contudo, não desapareceu com a cidade. Os refugiados bizantinos que fugiram para a Itália levaram consigo manuscritos gregos e conhecimentos que alimentariam o renascimento europeu. A arte bizantina influenciou o Quatrocento italiano e a teologia ortodoxa continuou a moldar o cristianismo oriental. Mesmo sob domínio otomano, a cultura grega persistiu, mantendo viva a chama de uma civilização que, por mais de 1000 anos, fora guardia da herança clássica e a ponte entre o Oriente e o Ocidente. Bizâncio, afinal, não era apenas um império, era uma ideia, a de que a síntese entre a razão grega e a fé cristã poderia criar uma civilização única, capaz de resistir ao tempo. Não se recuperou completamente dessa catástrofe, que marcou um divisor de águas em sua história e escancarou a fratura entre o cristianismo latino e o grego. Em 1261, porém, os bizantinos reconquistaram Constantinopla. Após o saqueio de 1204, a cidade havia permanecido sob o frágil controle do Império Latino, uma estrutura mantida pelos cruzados e venezianos. No entanto, naquele ano, o imperador niceno Miguel VIII Paleólogo, partindo de Niceia, conseguiu retomar a capital. A recuperação foi quase surpreendente. As forças bizantinas entraram na cidade enquanto grande parte da guarnição latina estava ausente. O retorno de Constantinopla às mãos gregas foi celebrado como um renascimento do império, embora a cidade jamais recuperasse seu antigo esplendor. Sua população havia diminuído drasticamente, muitas igrejas e edifícios estavam em ruínas, e a economia mergulhara em uma profunda crise. Ainda assim, essa vitória devolveu legitimidade ao Império Bizantino e prolongou sua existência por quase 2 séculos mais. Teodoro I Lascaris, imperador de Niceia, foi uma figura central nesse processo. Coroado pela Igreja Ortodoxa, ele fundou o Império de Niceia após o saqueio de Constantinopla em 1204, um estado grego que emergiu das cinzas do desastre. Nobre bizantino de família influente, foi proclamado imperador em 1205 e oficialmente coroado pelo patriarca de Constantinopla no exílio. Sob seu comando, Niceia se consolidou como o principal centro de resistência bizantina, enfrentando tanto o Império Latino quanto os turcos seljúcidas. Ele fortaleceu a administração, reorganizou o exército e defendeu com sucesso seus territórios, bancando as bases para a futura reconquista de Constantinopla em 1261 e garantindo a continuidade da tradição imperial bizantina. A queda de Constantinopla, em 1453, selou o fim do Império Bizantino e marcou, simbolicamente, o início da Idade Moderna. A cidade foi defendida pelo último imperador, Constantino XI Paleólogo, contra o poderoso exército otomano liderado por Mehmed II. Apesar das lendárias muralhas da cidade, incluindo as fortificações erguidas durante o reinado de Teodosio II, Constantinopla estava enfraquecida, sua população era reduzida e seus recursos militares, escassos. Após um cerco de 55 dias, os otomanos romperam as defesas com o uso de artilharia pesada, uma inovação militar decisiva no conflito. A cidade foi saqueada e suas igrejas, incluindo a Basílica de Santa Sofia, foram convertidas em mesquitas. Para o mundo cristão, foi uma tragédia. Para os otomanos, significou a ascensão de Istambul como capital de um novo império. O fim de Bizâncio encerrou uma era e abriu outra, conectando Oriente e Ocidente sob novas formas de poder e cultura. Após a queda de Constantinopla em 1453, muitos eruditos bizantinos fugiram para a Itália e outras partes da Europa, levando consigo manuscritos antigos repletos de conhecimentos sobre filosofia, literatura e ciência gregas, que até então haviam permanecido preservados no mundo bizantino. Sua chegada coincidiu com o despertar cultural do continente e foi fundamental para o Renascimento. Ao traduzir e ensinar esses textos clássicos, os bizantinos transmitiram o legado grego a uma nova geração de europeus. Assim, o fim do Império Bizantino se transformou na semente de uma nova era de esplendor cultural no Ocidente. Os bizantinos também foram guardiões essenciais do conhecimento grego, ao lado dos árabes. Embora frequentemente se destaque o papel do mundo islâmico na preservação da sabedoria grega, os bizantinos desempenharam um papel igualmente crucial.
Ao longo dos séculos, dedicaram-se a copiar, comentar e conservar textos clássicos de filosofia, medicina, matemática e astronomia. Sem esse esforço, grande parte do saber helênico teria se perdido. Nos mosteiros bizantinos, essa missão de preservar a cal foi levada adiante com zelo. Os monges, em seus scriptoria, copiavam pacientemente obras de filósofos, médicos e poetas gregos, protegendo-as das guerras, invasões e do desgaste do tempo. Esses mosteiros eram centros de fé e conhecimento, onde a memória cultural da Grécia clássica era mantida viva. Graças a esse trabalho, textos de Aristóteles, Hipócrates e Sófocles chegaram intactos à Idade Moderna. Muitos gregos ortodoxos permaneceram vivendo sob o domínio otomano após a conquista de Constantinopla em 1453. Esses gregos passaram a integrar o sistema otomano conhecido como Millet, que garantia certa autonomia religiosa e comunitária em troca de lealdade política e pagamento de impostos. O Império Otomano, que se estendeu do século XIV ao início do XX, abarcou vastos territórios na Europa, Ásia e África, tendo Istambul como sua capital. Embora os gregos enfrentassem discriminações e limitações, conseguiram preservar sua fé, seu idioma e suas tradições graças à Igreja Ortodoxa. Com o tempo, essa resiliência cultural foi fundamental para manter viva a identidade helênica, preparando o terreno para os movimentos de independência nos séculos seguintes. O Império Bizantino foi muito mais do que um mero vestígio do Império Romano. Na verdade, ele funcionou como uma grande ponte cultural, permitindo que a herança do mundo antigo sobrevivesse à Idade Média e deixasse seu legado na contemporaneidade. A influência de Bizâncio não se limitou a preservar cal de textos, ela mudou instituições, debates religiosos e filosóficos, e até mesmo a própria língua da cultura cristã oriental. Esse extraordinário legado, com o tempo nutriu as bases intelectuais da Europa. Conceitos como a razão, a busca pela verdade e, mais tarde, ideais como a democracia encontram, nesse elo bizantino, o caminho que os levou da polis grega a nossas sociedades atuais. Uma herança cultural sem a qual o ordenamento político do mundo ocidental, tal como o conhecemos hoje, não poderia existir. Esperamos que este conteúdo tenha sido útil para vós. Se tiver algo a acrescentar, compartilhe conosco nos comentários. Curta este material, compartilhe com familiares e amigos para que eles também conheçam essa história fascinante. Se ainda não é inscrito em nosso canal, não deixe de se inscrever e nos acompanhar em nossas redes sociais, os links estão na descrição abaixo. Lembre-se, um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la.